Nicole Atkinson está muito preocupada. Ela já telefonou e enviou várias mensagens sem retorno para sua amiga Shannon Watts, de 34 anos, que está grávida e tinha uma consulta agendada com um obstetra pela manhã, mas não compareceu. Após Shannon perder uma reunião de negócios, Nicole resolve ir até a casa dela verificar o que estava acontecendo, mas ninguém atendeu a campainha. Ainda mais preocupada, Nicole chama a polícia local, que vai até a casa verificar o desaparecimento de sua amiga. O celular, as chaves e a bolsa de Shannon são encontradas dentro da sua residência. O marido, Chris Watts, de 33 anos, não parece muito preocupado e diz que a última vez que falou com sua esposa e as duas filhas, elas estavam a caminho da casa de Nicole. Shannon e as duas filhas são dadas como desaparecidas pela polícia do Colorado e o FBI entra no caso para ajudar a localizá-las. No vídeo de hoje vamos falar sobre o desaparecimento de Shannon Watts e suas filhas, um caso que chocou os Estados Unidos no ano de 2018. Olá, madrugueiros! Sejam bem-vindos ao canal Hora da Madrugada. Eu sou Caroline Delfino e hoje vamos explorar um caso que chocou a região do Colorado nos Estados Unidos. Peguem uma xícara de café e venham acompanhar a essa triste história. Christopher Lee Watts e Shannon Catherine se conheceram através das redes sociais. Ele era de Spring Lake e ela, que nasceu em Nova Jersey, estava morando em Aberdeen, ambos os lugares situados na Carolina do Norte. Ele enviou-lhe um convite de amizade pelo Facebook e Shannon, que estava passando por um momento difícil, resolveu aceitar a solicitação enviada pelo rapaz, apesar de acreditar que nunca iria vê-lo pessoalmente e que ficariam apenas como amigos virtuais. Mas no dia 3 de novembro de 2012, o que Shannon achava inacreditável aconteceu. Ela e Chris se casaram. Shannon estava feliz e radiante com o marido, que parecia um príncipe encantado e que a tratava muito bem. Eles se mudaram para o Colorado e logo ela engravidou. O nascimento de Bella Mary Watts, no final de 2013, veio para completar ainda mais a felicidade do jovem casal. Shannon estava muito feliz com a chegada da primeira filha e agradecia sempre a Deus pelo seu presente precioso. Quase 2 anos depois, a pequena família foi abençoada com a chegada de mais uma filha, Celeste Catherine Watts, chamada carinhosamente de Cissy. Shannon tinha uma doença autoimune e, apesar da batalha contra o lúpus, conseguiu permanecer saudável por toda a sua gestação. Ela era tão grata por tudo de maravilhoso que estava acontecendo em sua vida que se dedicava ao marido e às filhas completamente. Apesar da declaração de falência do casal um mês antes de Cissy nascer, devido a algumas dívidas acumuladas, Chris e Shannon eram o exemplo de família perfeita e feliz. Eles moravam em uma pequena cidade no norte de Denver e tinham comprado uma casa com 5 quartos logo após o casamento. Para todos, aparentavam uma vida tranquila e realizada, principalmente através das redes sociais. No dia 5 de maio de 2018, em um vídeo ao vivo pelo Facebook, Shannon refletia sobre a vida familiar dizendo: "Adoro acordar agora aos sábados e poder curtir minha família." E falava sobre estar animada com o verão que se aproximava no Colorado. "Acredito que tudo na vida acontece por um motivo e também acredito que as pessoas são colocadas na nossa vida por uma razão." Chris podia ser visto brincando com as filhas no vídeo. Christopher trabalhava na Anadar com Petroleum, enquanto Shannon trabalhava em casa vendendo um produto chamado Thrive para uma empresa de marketing multinível chamada Level. Ela se dedicava totalmente à família e ao seu trabalho com vendas de produtos de suplementos saudáveis. Sempre postava vídeos nas redes sociais, atualizando a família e os amigos sobre o seu trabalho e o seu relacionamento com Chris.
Em um vídeo divulgado nas redes sociais no dia 11 de junho de 2018, Shannon vestia uma camisa e dizia: "Opa, fizemos de novo!" e surpreendia Chris com a notícia da terceira gravidez. Ele reagiu dizendo: "Isso é incrível", mas não mostrou muita alegria e empolgação com a notícia. Embora através de vídeos postados nas redes sociais o casal mostrasse ser muito feliz, após a notícia da terceira gravidez, Chris ficou cada vez mais frio e distante, e Shannon passou a acreditar que talvez estivesse sendo traída. Nicole Kessinger, que trabalhava no departamento ambiental da Anadarko Petroleum, avistou Chris a caminho do refeitório. Chris foi ao escritório dela e eles começaram a conversar. Marcaram o primeiro encontro fora do escritório no final do mês. Em julho de 2018, Shannon foi para a Carolina do Norte com as duas filhas, onde passaram cerca de 5 semanas, sem a presença de Chris. As desconfianças de Shannon referentes a uma traição não eram infundadas. Chris e Kessinger começaram um relacionamento extraconjugal no início de julho. Ele disse a ela que estava quase divorciado. Mais tarde naquele mês, enquanto Shannon e as meninas estavam fora da cidade, ele disse a Nick Kessinger que o divórcio era uma decisão definitiva. Nick foi à casa de Chris pela primeira vez no dia 4 de julho e eles tiveram seu primeiro telefonema registrado 3 dias depois. Eles também foram ao Museu de Carros Shelby American Collection no dia 14 de julho e passaram uma noite no Great St. Denis National Park no dia 28 de julho, enquanto a família de Chris ainda estava fora. No dia 30 de julho, Chris deu um bilhete de amor para Nicole antes de se juntar à família nas férias. Enquanto Shannon estava na Carolina do Norte, ela recebeu uma mensagem referente a uma compra feita no cartão de crédito. Ela descobriu que o cartão foi usado em um restaurante, onde o valor alto mostrava que Chris não estava só. Suas suspeitas de traição quase foram confirmadas naquele momento. Ela questionou Chris sobre o gasto do cartão de crédito e ele conseguiu enrolá-la dizendo que foi assistir a um jogo de beisebol e depois foi jantar, mas que estava só. Chris negou para a esposa que estava sendo infiel a ela. No dia 31 de julho, Chris foi para a Carolina do Norte para se juntar à família. E apesar de estar junto da esposa e das filhas, textos que Shannon encaminhou para um amigo mostravam sinais de problemas entre o casal. Outras mensagens também mostravam que havia tensão entre ela e os pais de Chris. Ela tinha conflitos com a família do marido e não gostava de deixar as duas filhas visitarem os parentes paternos. Shannon enviou algumas mensagens de texto para alguns amigos informando que Chris não estava feliz com a chegada de um terceiro filho. Para ele, somente as duas filhas já estavam de bom tamanho. No dia 4 de agosto de 2018, Nick Kessinger começou a olhar vestidos de noiva em sites online por 2 horas. Ela acreditava que em breve iria realmente se casar com Chris Watts. No dia 9 de agosto de 2018, Shannon parte a negócios para o Arizona. Depois de confidenciar a amigos sobre seus problemas com Chris, ela mandou uma mensagem dizendo que ela e Chris tiveram sua melhor conversa até o momento, antes de ela partir em viagem. Ela até mesmo rascunha uma carta escrita à mão para ele. 2 dias depois, enquanto Shannon está fora, Chris consegue uma babá, dizendo que vai a um jogo de beisebol com colegas de trabalho, mas na verdade ele vai a um bar com Kessinger. No dia 13 de agosto de 2018, por volta das 2 horas da manhã, a amiga Nicole Atkinson dá uma carona a Shannon até sua casa, depois que ela retorna da viagem de negócios. Mais tarde naquele dia, Nicole fica preocupada quando não tem notícias de Shannon. Liguei para ela e mandei mensagens várias vezes. Eu sabia que ela tinha uma consulta médica naquela manhã porque estava grávida. Ela não apareceu e eu fiquei ainda mais preocupada, disse a amiga. Shannon é dada como desaparecida por volta das 13h40.
Nicole Atkinson chamou a polícia, que fez uma verificação na casa. O telefone, as chaves e a bolsa de Shannon são encontrados na residência. Seu carro com as cadeirinhas das meninas continua estacionado na garagem. A aliança de casamento de Shannon foi encontrada na mesa de cabeceira durante a busca policial em sua casa. Acionado por um oficial do departamento de polícia de Frederick, Chris Watts saiu do trabalho correndo e, ao chegar em casa, disse não saber nada sobre o paradeiro da esposa e das filhas pequenas. O homem, todavia, parecia muito disposto a cooperar. De acordo com as estações de notícias, o marido Chris dizia que a esposa estava indo para a casa de uma amiga com as crianças e que essa foi a última vez que a viu. Mais tarde, Chris disse à afiliada da Denver ABC que ele saiu para o trabalho cedo naquela manhã por volta de 5h15, 5h30, admitindo que ele e Shannon tiveram uma conversa acalorada. Antes de continuarmos com os detalhes desse caso, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal. Se você está gostando do conteúdo e quer acompanhar mais histórias intrigantes de crimes reais, clique no botão de inscrição e ative as notificações. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês. Um dia depois, enquanto a Bureau of Investigation do Colorado emitia um alerta de desaparecimento, Chris falava com a afiliada ABC de Denver e implorava pelo retorno de sua família. Shannon, Bella, Celeste, onde quer que vocês estejam, voltem. Se alguém estiver com vocês, por favor, traga minha família de volta. Preciso vê-las. Preciso vê-las de novo. Esta casa não está completa sem elas. Por favor, traga minha família de volta. Mas os investigadores repararam que Chris permanecia frio, sem demonstrar preocupação, tristeza ou desespero. Ele admitiu para um jornalista que teve um desentendimento com Shannon na manhã de seu desaparecimento, e isso deixou o repórter abismado. Nicole Kessinger, ao ver o caso do desaparecimento de Shannon e suas filhas na televisão, entrou em contato com a polícia. Ela contou para os detetives detalhes sobre o caso amoroso com Chris e entregou provas como troca de mensagens, e-mails e cartões com declarações de amor que ele enviou para ela. Kessinger estava disposta a colaborar e contou aos investigadores que Chris dizia estar se divorciando da esposa e que os papéis do divórcio já estavam prontos. Ele planejava morar com Kessinger no Colorado após a sua separação. Os investigadores, munidos de todas aquelas informações e desconfiados de Chris Watts, que até o momento não tinha derramado uma lágrima pelo desaparecimento das filhas, decidiram submetê-lo ao teste do polígrafo. No dia 15 de agosto de 2018, o FBI se juntou à busca por Shannon e suas filhas. Chris Watts foi submetido a um teste de polígrafo no qual falhou. Os investigadores começaram a pressioná-lo a falar a verdade, dizer onde estava sua esposa e as meninas. Chris tentou se defender, mas os investigadores garantiram que podiam conseguir muitas provas contra ele e que sabiam do caso que ele tinha com Nick Kessinger. Posteriormente, ele confessou ao seu pai, Ronnie Watts, e depois às autoridades que havia matado Shannon, mas falsamente alegou que o fez porque Shannon havia sufocado suas filhas. Chris relatou que havia descoberto o cadáver de Bella e que, quando encontrou Shannon no processo de estrangulamento de Celeste, ele estrangulou Shannon em um acesso de raiva antes de se desfazer dos corpos de toda a família em Anadarko, o campo de petróleo onde trabalhava. Chris foi preso naquele dia. No dia seguinte, Chris marcou a localização dos corpos em uma fotografia do campo de petróleo para os investigadores, que chegaram lá por volta das 23 horas. As filhas de Chris, que foram sufocadas pelas mãos do pai, foram encontradas em tanques de armazenamento de petróleo bruto, enquanto Shannon foi enterrada em uma cova rasa. Os corpos de Bella e Celeste foram empurrados por uma escotilha no topo de um tanque de petróleo diferente, com a tampa tendo 20 centímetros de diâmetro, de acordo com o legista
Bella tinha arranhões na nádega esquerda por ter sido empurrada por esse buraco. Um tufo de cabelo loiro foi encontrado na borda de uma dessas escotilhas. No dia 21 de agosto, Chris Watts foi acusado de 3 acusações de homicídio de primeiro grau, incluindo uma acusação adicional por criança citada como morte de uma criança que ainda não tinha completado 12 anos. E o réu estava em uma posição de vantagem, interrupção ilegal de uma gravidez e 3 acusações de ocultação de cadáver. No dia de sua prisão, Chris foi demitido pela Anadarko. Ele teve sua fiança negada e sua primeira audiência no tribunal. Em uma audiência posterior, sua fiança foi fixada em $5 milhões, sendo necessário que ele pagasse 15% desse valor para ser liberado. No dia 1º de setembro de 2018, Shannon, Bella e Celeste foram sepultadas na Carolina do Norte. Elas foram lembradas em seu funeral na Igreja Católica do Sagrado Coração, em Pinehurst. Durante a cerimônia de 90 minutos, Chris nunca foi mencionado. O padre leu uma declaração do pai de Shannon, que dizia: "Você não é nada além de amor puro, sempre cuidando de todos. Você sempre será a garotinha do papai." O problema é que, para os oficiais, a versão inicial de Christopher não parecia sincera. Questionado mais uma vez, Christopher finalmente assumiu os 3 assassinatos no dia 6 de novembro de 2018. Segundo o próprio acusado, ele estrangulou a mulher depois de uma discussão. Com Shannon morta no chão do carro e as filhas chorando no banco de trás, ele dirigiu até um campo abandonado e se desfez do corpo da esposa. Em seguida, matou as meninas. Enquanto Bella assistia a cada movimento do pai, o homem sufocou a pequena Cissy até a morte. Depois usou o lençol que escondia o corpo de Shannon para asfixiar a filha mais velha. Com todas mortas, jogou as filhas em um tanque de petróleo e enterrou a esposa em uma cova rasa. A pena de morte não foi proposta pelo promotor público a pedido da família de Shannon, que não desejava mais mortes. Eles apoiaram sua decisão de aceitarem um acordo judicial. No dia 19 de novembro, o juiz Marcelo Kopkal chamou a onda de assassinatos de talvez o crime mais desumano e cruel que já tratei dos milhares de acordos que já vi, e Chris Watts foi condenado a 5 penas de prisão perpétua, 3 consecutivas e 2 concomitantes, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele recebeu 48 anos adicionais pela interrupção ilegal da gravidez de Shannon e 36 anos por 3 acusações de ocultação de cadáver. Sua pena começou imediatamente. No dia 29 de novembro, as autoridades do Colorado divulgaram imagens de vigilância capturadas nas primeiras horas da manhã do dia 13 de agosto na câmera de segurança de um vizinho, que mostravam Chris horas depois de matar sua esposa e filhas, carregando uma lata de gasolina na caçamba de sua caminhonete e, em seguida, dando marcha ré no veículo para sua garagem. A polícia acreditava que ele estava transportando os corpos de sua família para o remoto local de trabalho petrolífero, onde foram descobertos mais tarde. Isso ocorreu logo após Shannon ter sido vista voltando para casa de uma viagem de negócios e provou que ela nunca saiu de casa com suas filhas no dia em que elas desapareceram, como Chris havia alegado inicialmente. Em 3 de dezembro de 2018, Chris Watts foi transferido para um local fora do estado, devido a preocupações com a sua segurança. No dia 5 de dezembro, ele chegou a uma prisão de segurança máxima para continuar cumprindo suas sentenças de prisão perpétua. Ainda que em seu último testemunho, Christopher Watts tenha confessado as 3 mortes, uma pergunta sobre o caso nunca foi respondida. Aos investigadores, o criminoso disse não ter planejado os homicídios, mas não revelou o motivo que o levou a assassinar sua família inteira, mistério que seguia sem solução. Em fevereiro de 2019, 4 meses após a sua condenação, Chris Watts aceitou conversar com os investigadores para revelar o motivo que o fez acabar com a vida de sua família. Dentro da prisão, ele assumiu que, após fazer sexo com a esposa, disse que não tinha mais como continuar com o casamento. Naquele momento,
Shannon disse que sabia que ele estava com outra pessoa e que não deixaria com que ele visse novamente as filhas. Chris disse aos investigadores que, após ouvir essas palavras, ele se descontrolou e cometeu o ato. Isso foi como o epítome da raiva, o epítome de mostrar raiva, o epítome de enlouquecer, disse ele, até admitindo que a filha mais velha, Bella, perguntou se ele faria a mesma coisa que fez com a sua irmã e que a criança de 4 anos tentou revidar. O caso foi relacionado na mídia ao crime de aniquilação familiar, familicídio. Muitos desses crimes ocorrem no mês de agosto, antes do início das aulas, o que pode atrasar a detecção e a investigação. De acordo com a ex-criadora de perfis do FBI, Candice DeLong, casos como este são raros, porque os aniquiladores de famílias geralmente tiram a própria vida após os assassinatos, uma ação que Chris Watts alegou ter contemplado por culpa de suas ações. Conforme a reportagem da revista Rolling Stone sobre aniquiladores de família, podemos ver o seguinte artigo: embora o caso tenha horrorizado pessoas em todo o país, os atos de Chris Watts não são inéditos. Em muitos aspectos, ele se enquadra perfeitamente no padrão de aniquiladores de família, um termo para homens na faixa de 30 anos, que assassinam famílias inteiras. Aqui está uma visão geral da psicologia por trás da aniquilação familiar e o que motiva os homens que cometem atos tão hediondos. Aniquiladores de família é um termo usado para descrever homens que assassinam suas famílias inteiras. O termo técnico é familicídio, que basicamente se refere ao assassinato do parceiro ou cônjuge e de um ou mais filhos, frequentemente seguido pelo assassino tirando a própria vida, explica o Dr. Niall Websdale, diretor do Family Violence Institute, no norte do Arizona, que publicou um livro sobre o assunto em 2010. Muitas vezes, os casos de aniquilação familiar são motivados por um incidente instigante, como a perda do emprego, diz o Dr. Barry, psicólogo forense e diretor do New York Forensics, um grupo de consultoria privado na cidade de Nova York. Nem Websdale e nem Barry têm qualquer ligação com o caso de Chris Watts. Existem vários cenários diferentes. Um é que há o caos ou conflito de longo prazo na casa, ou se há preocupações sobre a infidelidade de uma esposa, ou há uma história de violência doméstica, diz ele. De qualquer forma, geralmente, é o ápice de uma situação muito ruim que se agrava, diz Barry. Em termos gerais, os casos de aniquilação familiar tendem a enquadrar-se numa espécie de contínuo. Alguns casos envolvem agressores muito violentos e controladores que são misóginos, que se envolvem em muitos atos de violência doméstica até o momento do assassinato. No outro extremo do contínuo, que é realmente sobre a capacidade de regular ou reprimir a raiva, você está olhando para indivíduos mais controlados, reprimidos e deprimidos, que podem estar à beira de um surto psicótico. Ocasionalmente, os aniquiladores familiares lutarão contra o abuso de drogas ou álcool, o que reduzirá sua capacidade de controlar seus impulsos. Às vezes, eles exibirão sinais de comportamento psicótico como delírios ou paranoia. Eu vi várias ocasiões em que a resposta psicótica ou os delírios que comandavam o comportamento psicótico convenceram esse indivíduo de que algo maligno estava à espreita, talvez uma possessão. As pessoas da família estavam dispostas a matá-los, diz Barry. É feito de uma forma retaliatória, mas agindo por crença psicótica. Talvez o mais assustador seja que Websdale diz que aproximadamente 1/3 dos homens que matam suas famílias envolvem criminosos mais reprimidos e deprimidos, onde não temos nenhum histórico conhecido de violência doméstica anterior. Embora ele tenha o cuidado de observar que isso não significa que não havia um histórico de violência doméstica, e pelo que vale não há nenhuma indicação de que Chris Watts era violento com sua esposa e filhas. Está claro que o fenômeno não se limita a homens que se enquadram no perfil de agressores domésticos. Mais frequentemente, os aniquiladores familiares são caracterizados por um sentimento avassalador de raiva, reprimido ou não.
Tinha que haver um estressor final nesse tipo de cenário, onde alguém simplesmente determina que estava tão zangado ou enfurecido que iria matar sua família, diz Beryl. No contexto maior de casos de aniquilação familiar, o caso de Chris Watts é um tanto único. Para começar, não há evidências de que ele tentou tirar a própria vida depois de matar sua família, como a maioria dos aniquiladores de família faz. A pessoa que faz isso sente que está poupando sua família de danos financeiros eminentes, ruína ou constrangimento. Então ela mata sua família e depois a si mesma, diz Beryl. Na verdade, poucas horas depois que o desaparecimento da família de Chris Watts foi relatado na TV local, ele apareceu para implorar por seu retorno, mas seu histórico na internet revelou que ele estava feliz planejando um relacionamento com sua nova namorada, pesquisando joias no Google e escapadas de fim de semana isoladas. Websdale acredita que esse comportamento pode ter resultado da crença de Watts de que ele poderia escapar impune dos assassinatos. Acho que o fato dele não ter cometido um atentado contra a própria vida pode falar desse tipo de personalidade agressiva e narcisista, que diz que ele acha que pode conseguir escapar impune. Isso mostra o fato de que Chris Watts é muito egocêntrico e se sente no direito de fazer essas coisas. Além disso, ao contrário de muitos aniquiladores familiares, Chris Watts não tinha histórico de violência doméstica ou comportamento controlador e abusivo, nem foi motivado por um evento catastrófico iminente, como uma iminente perda de emprego ou um desastre financeiro. Embora ele não tenha revelado seu motivo, a julgar pelo relatório do promotor de que ele havia discutido com Shannon sobre o desejo do divórcio pouco antes dos crimes, parece que ele foi simplesmente movido pelo desejo de iniciar um novo relacionamento com outra mulher, sem ser sobrecarregado por sua família. Ele provavelmente queria preservar seu direito de buscar o relacionamento que desejava e, de preferência, sem ser cobrado por alguma coisa, diz Beryl. A revelação de Lambert de que Shannon ameaçou tirar as crianças de Chris Watts também pode ter contribuído para seu motivo para cometer os crimes. Se ele estava sendo confrontado por sua esposa e ela estava ameaçando tirar-lhe as crianças, dizendo que ele nunca mais as veria por causa do seu caso extraconjugal, isso pode ter provocado um nível de raiva que resultou em sua incapacidade de se controlar, diz Beryl. Em vez de "você vai tirar as crianças de mim", "eu vou tirar as crianças matando-as". Por esse motivo, Websdale acredita que Chris Watts se encaixa no perfil de algum tipo de transtorno de personalidade antissocial, que ele diz descrever cerca de 1/5 dos aniquiladores de famílias. No dia 18 de novembro de 2019, quase um ano após a condenação de Chris Watts, a família de Shannon entrou com um processo civil. O juiz do condado de Weld, Todd Taylor, decidiu que Chris devia aos pais de Shannon cerca de $6 milhões. Isso é, $3 milhões para cada morte e $3 milhões para a dor emocional da família. O valor aumentará com juros de 8%. Embora seja improvável que recebam parte do dinheiro, isso impedirá que Chris lucre de alguma forma com os assassinatos posteriormente. E assim terminamos mais um episódio de Hora da Madrugada. O caso do monstro de Denver nos lembra que por trás de um marido e pai perfeito pode se esconder um assassino frio, psicopata e cruel. E você, acha que Chris Watts eliminou a sua família em um momento de raiva ou ele planejou tudo antecipadamente? Deixe o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Até a próxima!